então vamos lá. Então, vamos. Nós estamos aqui na página... Que página? Página 29 Não, mas existem desculpa, duas da página versões. 26, né? A nossa versão não é página 29, não. Então, não, peraí. 25 na nossa. Ou 26 ou 29. Ou Eu 26 ou anotei. 29, isso. E aí do livro, gente, eu acho que alguém me passou na semana passada. 59 no livro. 59. Obrigada. Vamos começar, então. Você prefere que eu comece lendo e você vai introduzindo o que a gente viu anteriormente, ou... Isso. Então, vamos começar pelo que vimos anteriormente. Não, eu hoje postei para vocês aí no WhatsApp dois daqueles nossos esquemas. Um é sobre a heptamembração e o outro é porque ele vai falar aqui da heptamembração. É quando aqueles corpos, o Gui vai pôr aí para nós, né? É quando heptamembração é isso, aqui, essa parte do meio, quando os corpos, o que eles vão se tornar. Então, nós temos aqui o corpo físico, que é o número 1, ele vai lá para o fim e vira número 7. Luiz, você podia fazer aí com a canetinha, né? Aquele desenhinho. Aquele desenho é meio complicado, hein? Eu não saberia. Tá aqui, é aquele negócio do share. Peraí, deixa eu ver. Como que é mesmo? O corpo físico, ele vai se transformar no homem espírito. É isso que ele vai falar. O corpo etérico, número 2, ele vai se transformar no espírito vital. E o número 3, que é o corpo astral, ele vai se transformar em personalidade espiritual. Então, me desculpa, agora eu estou com um negócio. Vamos lá. Mas então é na do meio, Gui. Do meio, não. Esse no meio, heptamembração aqui, ó. Não. O número 1 vai ligar ao número 7. Faz uma chave aí. Isso. Não. Não, o número 7 de baixo, Gui. Isso. Número 7 de baixo. Embaixo. Intuição. Não, meu filho. Homem espírito. Desce lá para baixo, da mesma fila. Isso. Entendi. Agora, muda de cor. O corpo etérico vai se transformar em espírito vital. Muda de cor. Isso. O número 3, o corpo astral, vai se transformar em personalidade espiritual. Tá bom. E do lado direito, então, isso é a alma da sensação, é lá que vai surgir a imaginação. Liga aqui, por fora, é isso. A alma do intelecto. Não é assim não, Gui, está errado isso. A alma da consciência é a intuição. Isso, e a alma do intelecto é inspiração. Isso. Acho que não, Gui, está errado isso, não? Não, a gente na leitura vai vendo como é que é. São as qualidades, não é? De cada um, tá bom? Então, a gente pode agora... Assim, a alma da consciência é a intuição. A alma do intelecto, a inspiração. A inspiração. Não, imaginação. Eu acho mais ou menos o que você Não, falou. acho que não. Acho que a intelecto é
A sensação que é inspiração. Bom, vamos ler o que a gente vai vendo. Faltou a gente combinar antes. Faltou. Não, mas está tudo escrito no livro já, por isso que a gente é só seguir aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar a leitura. Tá, só um minutinho. Eu preciso só... Página 29, terceiro parágrafo, né? É de maneira semelhante... Não, mas eu quero que você comece a ler um pouquinho antes. Esses impulsos menores da vida que se aproximam do homem por meio do aprendizado é um pouco antes. Lá no eu tenho anotado aqui, se você quiser. Os sentimentos religiosos, lembra que a gente até comentou? Imprimem ao pensar e ao sentir, ao querer, um cunho unitário. Achou? Não. Então, começa lá onde você está mesmo, Gui, vai. Eu tenho aqui que é de maneira semelhante que atuam sobre o homem as influências. É esse aqui que a gente teria que começar, correto? Tá bom, tá. Todos concordam ou tem alguém que... Não, Gui, a sua mãe está falando do parágrafo anterior, na metade do parágrafo, o que ela gostaria de rever, esses impulsos, É na metade. É na metade do parágrafo, está aqui, ó, já vi. Anterior. Vamos lá. Esses impulsos menores da vida que se aproximam do homem por meio do aprendizado, da reflexão, da sublimação dos sentimentos, etc., estão sujeitos às circunstâncias cambiantes da existência. Já os sentimentos religiosos imprimem ao pensar, ao sentir e ao querer um cunho unitário, como que espelhando uma luz genérica e uniforme sobre toda a vida anímica. Hoje, o homem pensa e sente isso, amanhã aquilo. A isto conduzem os mais diversos motivos. Quem, no entanto, por seu sentimento religioso, seja lá qual for, pressentir algo que atravessa todas as mudanças, relacionará tanto os pensamentos e sentimentos de hoje, quanto as vivências futuras de sua alma com essa sensação fundamental. Portanto, a crença religiosa possui algo de incisivo na vida anímica, suas influências se intensificam cada vez mais no decorrer do tempo, por atuarem em contínua repetição. Com isso, obtém o poder de atuar sobre o corpo etérico. Isso. Quer fazer algum comentário, mãe? Não, essa coisa da repetição que sempre atua sobre o corpo etérico. Então, até comentei, tem os mantras, né? Na religião católica tem aquele canto gregoriano, que também tem aquele som repetido, tudo isso atua no corpo etérico. E esses sentimentos religiosos também, eles vão atuar lá. Pode continuar. É de maneira semelhante que atuam sobre o homem as influências da verdadeira arte. Quando pela forma exterior, pela cor ou pelo som de uma obra de arte, ele penetra com a imaginação e o sentimento nos fundamentos espirituais dessa obra, os impulsos assim recebidos pelo eu atuam, de fato, até no corpo etérico. Quando se pensa nisso em profundidade, é que se pode avaliar a imensa importância da arte para o todo o desenvolvimento humano. Com isto, indicamos apenas alguns aspectos que levam o eu a atuar sobre o corpo etérico. Existem muitas influências semelhantes na vida humana, não tão evidentes ao olhar do observador quanto os mencionados. Já por estes, no entanto, pode-se ver que no homem está oculto outro membro que é progressivamente elaborado pelo eu. Pode-se considerar esse membro como o segundo no plano espiritual, designando-se justamente com o espírito vital. O mesmo, a imitação da sabedoria oriental se denomina Buddhi. O antes era o Mana, né?
Era humanas, Então, espírito agora é vital. o Budi. A expressão espírito vital é adequada por designar algo onde atuam as mesmas forças que atuam no corpo vital. Só que, quando essas forças se manifestam como corpo vital, o eu humano não está ativo. No entanto, ao se expressarem como espírito vital, elas são impregnadas pela atividade do eu. Então, quando o eu atua sobre o corpo etérico, essa atividade, então, ela se torna essa espírito vital, se torna espírito vital, né? Que está escrito aí, né? Uhum. Essa parte de baixo, né? Você vê o 7 que vai encontrar. Você apagou tudo, né, Gui? Não, eu não fui eu que apaguei, não, mãe. Foi o sistema todo aqui. Eu não. Tá bom. Eu Então, não é tenho o 2 que vai habilidade. encontrar o 6, né? É o 2 que encontra o 6 aí, tá vendo? Aqui, ó. Então, o 2 encontra o 6. 2 que encontra o 6. E aí, então, já tem a alma da sensação que vai encontrar a inspiração, o espírito vital que vai se... Isso, é isso. Podemos deixar assim, não é, Gui? Deixa assim. É que se eu não precisar tirar, eu não perco as anotações, tá bom? Então, vamos lá. Então, é melhor deixar assim. Vamos continuar. A evolução intelectual do homem, bem como o refinamento e o... Isso. Olha, não vai dar não, porque eu não consigo mover meu mouse, eu só desenho agora na tela. Desculpa, vou ter que tirar isso aqui, tá? Eu não Tá consigo. bom. Peraí. Mas vocês todos têm no WhatsApp isso aí. Então, vocês podem olhar no WhatsApp isso aí, que eu mandei para vocês hoje. Agora eu consegui, vamos lá. A evolução intelectual do homem, bem como o refinamento e enobrecimento de seus sentimentos e manifestações volitivas, constituem a medida da metamorfose de seu corpo astral em personalidade espiritual. Então, vamos lá. Corpo astral, número 3. Personalidade espiritual, número 5. Pode desenhar, Gui. É isso que ele está falando. Eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Desculpa. Tarsila, você estou consegue? totalmente fora do quadrado. Eu consigo. Deixa a Tarsila fazer, então. Faça aí. Eu vou te dar essa possibilidade. Peraí, deixa eu te dar aqui. Múltiplo. Não, mas você não precisa sair do negócio. Não estou saindo, não. Vá lá. Eu te dei a possibilidade de você entrar na tela agora disponibilizando essa imagem. Vai lá. Então, vai lá, volta para o desenhinho e faz lá para a gente acompanhar. Então, aqui já diz. O corpo Mas astral... aí eu tenho que entrar no desenho ou você não pode colocar? Não é você que tem que fazer? É você, né? Você pode compartilhar e eu posso anotar. Não, você que tem que entrar, filha. É você quem tem que desenhar. Se eu ficar botando o desenho para você desenhar, não vai dar certo. Então, vamos continuar. Mesmo, então. O corpo astral vai se tornar personalidade espiritual. Pode continuar. A partir daí. A evolução intelectual do homem, bem como o refinamento e enobrecimento de seus sentimentos e manifestações volitivas, constituem a medida da metamorfose de seu corpo astral em personalidade espiritual. Ponto. Suas vivências religiosas e muitas outras experiências gravam-se no corpo etérico, transformando-o em espírito vital. No decorrer normal da vida, isso se passa mais ou menos inconscientemente em contrapartida. A chamada iniciação do homem consiste no fato de ele, por meio do conhecimento suprassensível, obter os meios pelos quais possa tomar nas mãos, muito conscientemente, esse trabalho na personalidade espiritual e no espírito vital. Então, ele dá uma definição de como acontece a iniciação, né?
É interessante isso. A chamada iniciação do homem consiste no fato dele, por meio do conhecimento suprassensível, quer dizer, o conhecimento suprassensível é esse esforço que nós estamos fazendo para adquirir esses conhecimentos. Nós estamos neste caminho de procurando esse conhecimento. Então, é isso. Obter meios pelos quais quer dizer, quando tomar nas mãos, quer dizer, você mesmo vai fazer o esforço e você conscientemente você está adquirindo conhecimentos. E muito conscientemente, porque as iniciações antigas não eram tão conscientes assim. A gente vê em filme antigo, quem já viu esses filmes de iniciação, era o sacerdote que iniciava o discípulo. Aqui não, a proposta é uma autoiniciação. Você mesmo toma nas suas mãos, pelo estudo, o conhecimento. E você mesmo, a iniciação acontece pela sua captação desse conhecimento, pelo entendimento desse caminho que você está trilhando, através da leitura e através do estudo e através dos exercícios, aqueles exercícios complementares, né? Isso, então, é um trabalho da personalidade espiritual no espírito vital. É aí que vai acontecer a iniciação. Fátima, tem dúvidas? A sua mãozinha estava aí. Não, ergueu sem querer, meu Deus. Tá bom. Apertei aqui sem querer, deixa eu tirar ela, Mary. Tá bom. Não, tudo bem, já saiu, ela já saiu. Estou acompanhando aqui. Pode continuar, então, Gui. Então, ele fala aqui, sobre esses meios falaremos em passagens ulteriores deste livro. Ele depois vai falar, então, sobre o caminho da iniciação, mais adiante, lá no final do livro. Tá, eu estava mutado. Sobre esses meios falaremos em passagens ulteriores desse livro. Por ora, importa mostrar que no homem, além da alma e do corpo, atua também o espírito. Mais tarde também se mostrará como esse espírito, em contraposição ao corpo transitório, pertence à parte eterna do homem. Com o trabalho junto ao corpo astral e ao corpo etérico, porém, a atividade do eu ainda não se esgotou. Ela se estende também ao corpo físico. Pode-se ver um indício dessa influência do eu sobre o corpo físico quando, por força de certas vivências, surgem, por exemplo, o rubor ou a palidez. Aqui, o eu efetivamente origina um processo no corpo físico. Quando, graças à atividade do eu, produzem-se no homem transformações relativas à sua influência no corpo físico, o eu está realmente unido às forças ocultas desse corpo físico, as mesmas forças que provocam seus processos físicos. Cabe então dizer que, por meio dessa atividade, o eu trabalha junto ao corpo físico. Essa expressão não deve ser mal entendida. Não cabe surgir a opinião de que esse trabalho seja algo rudimentemente material. O que no corpo físico parece rudemente material é apenas o aspecto manifesto nele. Atrás dessa manifestação se encontram as forças ocultas do seu ser, e estas são de natureza espiritual. Então, agora ele está falando... Alô? Quando uma pessoa se assusta ou quando uma pessoa fica constrangida, ela tem esse rubor ou essa palidez. E aí o Steiner diz que isso é uma manifestação do eu no corpo físico. Fale, Cíntia.
Não, eu só fico em dúvida, esse rubor e essa palidez não estariam ligados ao etérico? Pois é, mas é quando você está... Acontece quando você é intimidado, quando você se Passa sente pelo etérico. envergonhada, né? Talvez É claro, passe e se é tudo manifeste junto. Tá. Tá bom. Mas é quando você está intimidado, o seu eu, né? Quando você está envergonhado, você fica vermelha e vermelho. Então, é o eu que aparece aí nessa hora, né? É o eu, né? Tá. Pode continuar. Aqui o eu efetivamente origina um processo no corpo físico. Não, é um pouquinho mais tarde. É aqui, ó. Não é um trabalho sobre o elemento material, sobre cujo aspecto o corpo físico se manifesta, que se pretende falar aqui, e sim do trabalho espiritual junto às forças invisíveis que fazem nascer e o levam à destruição. Na vida comum, esse trabalho do eu, junto ao corpo físico, só pode chegar com a mínima clareza à consciência. Essa clareza só advém plenamente quando, sob a influência do conhecimento suprassensível, o homem toma conscientemente o trabalho nas mãos. Mas então fica bem claro que no homem existe um terceiro membro espiritual. Trata-se daquele que, em contraposição ao homem físico, pode ser chamado de homem-espírito. Na sabedoria oriental, esse homem-espírito é denominado Atman. Com relação ao homem-espírito... É aquele terceiro linkzinho que a gente faz nesse desenho lá. Né, Gui? Sim. Eu não estou vendo a tela do Zoom, então não sei se está sendo compartilhado isso aí. Enfim. Não está. Não está. Não está. Com relação ao homem-espírito, pode-se cometer facilmente o engano de ver no corpo físico o membro inferior do homem, ficando difícil aceitar que o trabalho junto a esse corpo físico deva caber ao membro mais elevado da entidade humana. Mas é justamente pelo fato do corpo físico esconder sob 3 véus o espírito atuante nele que se requer o mais elevado tipo de trabalho humano para unir o eu àquilo que é o seu espírito oculto. Assim, para a essência oculta, o ser humano se apresenta como uma entidade composta de diversos membros. Na natureza corporal, são o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral. Os anímicos são a alma da sensação, a alma do intelecto e a alma da consciência. É na alma que o eu difunde sua luz. E os membros espirituais são a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem-espírito. Das explicações acima se depreende que a alma da sensação e o corpo astral são intimamente ligados, em certo sentido, perfazem um todo. De maneira análoga, a alma da consciência e a personalidade espiritual formam um todo, pois na alma da consciência resplandece o espírito, irradiando daí para os demais membros da natureza humana. Vamos botar aquele segundo gráfico que eu pus, porque isso aqui está tudo no segundo gráfico, esse conteúdo aqui dessa página. Você pode pôr, Guilherme, por favor? Eu compartilhei no grupo já desenhado. Vê se vocês conseguem abrir. Tá. E essa parte agora aqui, minha filha, que nós lemos aqui, né, que é aquela do triângulo, que é a do triângulo. Isso. Deu para abrir aí? Deu, isso mesmo. Agora o que eu queria olhar agora é esse de cima, esse do que tem a bolinha amarela, o triângulo laranja e o corpo físico azul. Que aí é que está a mistura olha, a alma da consciência, como ele diz aqui, ó. Então, ele diz assim, olha, se vocês lerem, é na alma que o eu difunde sua luz. Vocês estão todos olhando aqui, ó?
estão, né? Então, Tá. é nessa bolinha amarela que está o eu, né? Os membros espirituais, que são a personalidade espiritual, espírito e o homem espírito. É tudo ali, naquela bolinha. A alma da sensação e o corpo astral, que é essa parte superior do triângulo, estão vendo? A alma da sensação e o corpo astral. Aqui está escrito... Não, Mary, tá nesse triângulo que faz parte do eu, a alma da consciência, alma da consciência e a alma do intelecto. Então, é a parte de baixo, é a A parte sensação está no quadrado já. Que faz parte ligada ao corpo ao físico. corpo físico, exatamente. E isso tudo, a alma da consciência e a personalidade espiritual formam um todo, pois a alma da consciência resplandece, pois na alma da consciência resplandece o espírito, que é aquele lá de cima. Né? Mais ou menos eu quis mostrar esse desenho, porque mostra onde estão os níveis, né, das ligações. Mas vamos continuar com o texto. Vamos lá. Pode continuar. Sim. Assim, para a essência oculta... aí eu estou mutado. Vamos ver. Não. Levando tudo isso em consideração... Levando tudo isso em consideração, cabe também falar da seguinte composição do ser humano. O corpo astral e a alma da sensação podem ser sintetizados num único membro, o mesmo ocorrendo com a alma da consciência e a personalidade espiritual. A alma do intelecto, por participar da natureza do eu e, em certo sentido, já ser um eu, embora não consciente da sua natureza espiritual, pode ser designada simplesmente por eu. Tem-se, então, 7 partes do ser humano: corpo físico, corpo etérico ou vital, o corpo astral, o eu, a personalidade espiritual, o espírito vital e o homem-espírito. Que é aquele primeiro desenho. Isso, o primeiro desenho. Nem para alguém habituado a ideias materialistas, esta composição setenária do homem possuiria o caráter nebulosamente mágico, que muitas vezes lhe é atribuído, se ele se ativesse exatamente ao sentido das explicações acima e introduzisse de antemão esse caráter mágico no assunto. De nenhuma outra maneira, mas somente do ponto de vista de uma forma superior de observação do mundo, se deveria falar desses 7 membros do ser humano, tal qual se fala das 7 cores da luz ou dos 7 tons da escala musical, considerando-se a oitava uma repetição da tônica. Tal como a luz se manifesta em 7 cores e o som em 7 graus tonais, assim, a natureza unitária do homem se manifesta nos 7 membros descritos. Assim como o número 7 não contém algo de superstição, no caso do som ou da cor, tampouco isso ocorre no caso da composição do homem. Certa ocasião em que tudo isso foi exposto verbalmente, foi dito que o assunto do número 7, no caso das cores, não conferia, pois, além do vermelho e do violeta, existem ainda as cores que os olhos não percebem. Mesmo considerando isso, a comparação com as cores é correta, pois a entidade humana também se estende para além do corpo físico, de um lado, e para além do homem-espírito, de outro. Só que para os meios de observação espiritual, esses prolongamentos são espiritualmente invisíveis, como são invisíveis para o corpo físico as cores para além do vermelho e do violeta. Esta observação se fez necessária pelo fato de surgir facilmente a opinião que a concepção suprassensível não assume com exatidão o pensamento das ciências naturais, sendo diletante em relação a ele. No entanto, quem considera corretamente o que se disse aqui, pode constatar que, em trecho algum,
este conteúdo está em contradição com a autêntica ciência natural, nem quando são citados fatos científicos a título de ilustração, nem quando nos referimos, com nossas explorações, a uma relação direta com a pesquisa da natureza. Bom, com isso, ele fecha um capítulo, e agora vamos abrir esse novo capítulo, que é muito importante, que se chama Sono e Morte. Tá bom? Você vai continuar a ler, Gui? Alguém está com muita vontade de ler? Não sei. Alguém está com muita vontade de ler? O Gui pergunta. Cíntia, você pode ler. Você sempre quer ler? Vamos lá. Se você estiver muito cansado, pai, eu posso ler. Não, não é questão de cansado. Eu estou recebendo umas mensagens aqui, então está... Vai assim, então, a Cíntia está louca para ler. Deixa ela ler. Quem falou para você que eu estou louca para ler? Mas vamos lá. Sono e morte. Valeu. Boa tarde. Oi, Sandra. Boa tarde. Boa tarde. Posso começar? Pode. Não se pode compreender a natureza da consciência desperta sem observar o estado que o homem atravessa durante o sono. Tampouco se pode abordar o enigma da vida sem considerar a morte. Para a pessoa indiferente ao significado do conhecimento suprassensível, podem surgir dúvidas a respeito desse conhecimento, já a partir do modo como este observa o sono e a morte. Esse conhecimento pode respeitar os motivos de tais dúvidas, pois nada há de incompreensível no fato de alguém dizer que o homem foi criado para a vida atuante e produtiva, sendo suas realizações baseadas na dedicação a isso, e que o aprofundamento em estados como o sono e a morte só poderiam brotar de devaneio ocioso, não conduzindo senão a fantasias. Pode-se facilmente ver na reprovação de tais fantasias a expressão de uma alma saudável e na dedicação a tal devaneio ocioso algo doentio, típico de pessoas desprovidas de força e alegria de viver, incapazes de um autêntico processo criador. Seria injusto taxar a priori o tal juízo de incorreto, pois este contém certa dose de verdade. Trata-se de um quarto de verdade, que deve ser completada pelos restantes 3/4 que lhe pertencem. E só provoca desconfiança naqueles que compreendem esse quarto, mas não suspeitam da existência dos outros 3, que combate esse único quarto verdadeiro. É preciso admitir incondicionalmente que uma observação daquilo que o sono e a morte ocultam é mórbida quando conduz a um enfraquecimento, a uma alienação da verdadeira vida. E não se pode concordar, menos que, desde tempos remotos, muito do que tem se chamado ciência oculta, sendo ainda hoje praticado sob essa denominação, traz um cunho doentio e hostil à vida. No entanto, tal aspecto doentio não provém em absoluto de um autêntico conhecimento suprassensível. A realidade dos fatos é muito mais a seguinte: assim como não pode estar sempre desperto, o homem tampouco pode dispensar no âmbito global das circunstâncias da vida o que o suprassensível lhe pode proporcionar. A vida continua no sono, e as forças que trabalham e criam no estado de vigília retiram seu vigor e sua renovação daquilo que o sono lhes dá. O mesmo acontece com o que o homem pode observar no mundo manifesto. O âmbito do mundo é mais amplo do que o âmbito dessa observação. E o que o homem conhece no plano sensível deve ser completado e fecundado pelo que ele pode saber
sobre os mundos invisíveis. Um ser humano que não buscasse repetidamente no sono o fortalecimento das energias despendidas conduziria sua vida à destruição. Do mesmo modo, uma cosmovisão não fecundada pelo conhecimento da realidade oculta conduziria à desolação. Algo semelhante ocorre com a morte. Os seres vivos sucumbem à morte para que nova vida possa surgir. É justamente o conhecimento do suprassensível que espalha uma clara luz sobre esta bela sentença de Goethe. A natureza inventou a morte para ter mais vida. Assim como no sentido comum, não pode haver vida sem morte, não pode existir qualquer conhecimento autêntico do mundo visível sem a visão do suprassensível. Todo conhecimento do visível deve imergir sempre e de novo no invisível para poder desenvolver-se. É, portanto, evidente que só a ciência suprassensível possibilita a vida do conhecimento do manifesto. Ela nunca enfraquece a vida quando desponta em sua forma genuína. Fortalece-a e volta a revigorá-la quando esta, entregue a si mesma, se tornou fraca e enferma. Então, vamos parar um pouquinho aqui. Quer dizer, ele começa um pouco defendendo-se. Certamente ele foi atacado, certamente em alguma palestra disseram isso para ele, que era uma coisa meio doentia, ficar pensando na morte e ficar elucubrando o que é. E isso é uma coisa que a gente já sabe de 100 anos atrás, não é? Ele deve ter sido criticado. Então, ele vem trazer um pouco desse conhecimento, dessa luz e analisar do ponto de vista do suprassensível. É esse o convite que ele faz. Não é só ficar pensando poeticamente ou romanticamente ou doentiamente sobre a morte, sobre o sono. Não, não é isso. É você fazer uma análise do que é esse fenômeno. Estar desperto, estar dormindo, estar vivo, estar morto. Ele vai fazer um paralelo desses dois estados de consciência ou não consciência, porque a morte, então ele chama até o sono o irmão menor da morte, não é? Então é isso que ele vai começar a nos convidar a observar do ponto de vista suprassensível. Tá bom? E ainda com todo aquele conhecimento dos corpos que nós já temos, não é? Pode continuar. Quando o homem imerge no sono, altera-se a relação entre os membros de sua entidade. A partir do homem adormecido que fica em repouso no leito, contém o corpo físico e o corpo etérico, mas não o astral nem o eu. É pelo fato de o corpo etérico permanecer unido ao corpo físico durante o sono que as funções vitais continuam, pois no momento em que esse fosse abandonado a si próprio, o corpo físico entraria em decomposição. O que, no entanto, está desligado durante o sono são as representações mentais, o sofrimento e o prazer, a alegria e a dor, assim como a capacidade de manifestar uma vontade consciente e outros fatos da existência. O veículo de tudo isso é o corpo astral. Para um critério imparcial, não pode naturalmente entrar em consideração a opinião de que no sono, o corpo astral, com todos os seus prazeres e sofrimentos, com que o seu mundo representativo e volitivo está aniquilado. Só um minuto. Ele está exigindo justamente em outro estado, para que o eu humano e o corpo astral não apenas sejam preenchidos com prazer, sofrimento e tudo mais o que mencionamos, mas também tenham disso uma percepção consciente. É necessário que o corpo astral esteja ligado ao corpo físico
e ao etérico. No estado de vigília, isso ocorre, mas não durante o sono, quando o corpo astral se retirou, assumindo uma forma de existência diferente daquela que caracteriza sua união com os corpos físico e etérico. Ora, é a tarefa do conhecimento suprassensível observar essa outra forma de existência do corpo astral. Para a observação no mundo exterior, o corpo astral desaparece no sono. A percepção suprassensível, por sua vez, tem de segui-lo em sua vida até que, ao despertar, ele reassuma os corpos físico e etérico. Como em todos os casos em que se trata o conhecimento das coisas e os processos ocultos do mundo, a observação suprassensorial é necessária para descobrir em sua forma própria os verdadeiros fatos do estado do sono. Todavia, uma vez declarados os resultados dessa observação, isso pode ser compreendido logo à primeira vista por um pensamento realmente imparcial, pois os processos do mundo oculto revelam-se em seus efeitos no mundo visível. Quando se constata como os resultados da observação suprassensorial tornam-se compreensíveis os fenômenos sensoriais. Tal constatação, por meio da vida, constitui a prova que se pode exigir em tais assuntos. Quem não desejar utilizar os meios expostos adiante para se chegar à observação suprassensorial, poderá fazer a seguinte experiência. Poderá admitir provisoriamente as informações do conhecimento suprassensível e aplicá-las aos fenômenos de sua experiência. Assim, poderá descobrir que, por esse meio, a vida se torna clara e inteligível, e chegará tanto mais a essa convicção, quanto mais minuciosa e detalhadamente observar a vida cotidiana. Então, vou fazer uma paradinha aqui, porque eu acho que isso aqui me ocorreu assim, se você, quando estiver observando o seu... Nós estamos naquele exercício número 1, estamos observando aquele objeto inanimado. Então, você fizesse essa pergunta lá para o objeto que você está observando. Onde está o seu astral? Onde está o seu etérico? Onde está o seu corpo físico? Não é? O seu corpo, você está dormindo, o seu etérico está aí junto com o seu físico e o seu astral saiu ou não, ou você não tem. Enfim, essas perguntas, não é? Porque isso, assim que se faz uma observação suprassensível, não é? Procurando essas outras manifestações, não é só observar externamente, é observar com mais elementos, mais sabendo que existem outros elementos que, mesmo que invisíveis, e mesmo que você não esteja podendo com os seus sentidos perceber, eles podem existir, como ele agora científicos comprovaram, é a mesma coisa. Percepção, como usar essa nova descoberta que nós temos no momento que você amplia, né? Você leva em conta que você também desenvolveu órgãos suprassensíveis, você vai ver mais coisas, você admite que existam mais coisas, né? Como no caso aqui do sono, ele está falando. Para onde foi o corpo astral quando a pessoa está dormindo? Está deitado só o físico e o etérico. E onde está o astral? Né?
Pode continuar. Ou alguém quer falar alguma coisa? Acho bom vocês falarem um pouco, só eu estou falando hoje. Vamos embora. Falar um pouco. Perguntas, dúvidas? Você falou do objeto observado, né? E uma das nossas colegas colocou que estava observando uma pedra. E eu também comecei a observar um cristal. E dentro desse contexto, eu percebo que ele é muito maior do que só o físico, que para nós também se caracteriza a primeira constituição física, a pedra, né, da matéria. Mas ela é muito mais que isso, um cristal. Né? E daí, o que seria isso que é mais? Seria equivalente a uma das consciências, porque não vai ser etérico, ela é físico, não vai ser astral, mas é uma coisa que transcende. Quando é que uma pedra você poderia observar num cristal o astral? Quando? O que seria uma... Se ela tivesse um dinamismo, né? Se ela fosse... bom, pela cor. De repente, se esse cristal tiver uma cor, é que o meu é branco. Mas o branco também pode passar. O seu não é branco. Se você botar luz nele, ele fica multicolorido. Isso, é verdade. Quando ele está trincado por dentro, ele reflete, ele faz refração. Não, é assim que a gente olha. A gente não toma por... pedra não tem. Pedra não tem. Sei lá se tem. Você tem que olhar a sua pedra com a sua visão. E, de repente, aquela pedra ali tem um pouco de astral. Né? Sim. Uma pedra que tem incrustações, ou que tem rutilos, ou que tem pedras que têm até aquelas dendritas, que tem aqueles pedaços de folha lá dentro, tem musgo. Gente... Pensa a história, né, que contém ali. Não, como o mundo é rico, como... Vou procurar uma pedra com astral. E eu? Será que uma pedra vai ter? Essa é que é a pergunta, né? Quem terá que está sendo o eu auxiliar dessa pedra, não é? Tem muito que se você começar a pensar todos esses outros âmbitos que o Steiner vai nos sugerindo, vai aumentando a nossa capacidade de observação. E isso é o conhecimento. O conhecimento é isso. Você aprende a observar outras coisas. Você leva em conta outras coisas. Né? Quando começamos a leitura, a pedra era só uma pedra. Agora a pedra já virou, já tem muita mais coisa, né? Eu também estava pensando na leitura da aula passada, né? Que estava falando, e quando eu acho que foi dado o exemplo dos vegetais, né? Que ele tem o corpo físico e ele só tem o etérico junto, né? Que ele cresce e tal. Daí eu pensei quando uma pessoa está em coma, e o pessoal fala está em estado vegetativo. Então, eu pensei, ele tem o físico e tem o etérico, né? Ele tem esse vital, por isso que ele continua vivo. Mas aí, o astral, ele está fora. O astral é seu. Se você for uma pessoa mais desenvolvida, esse astral estará num lugar. Se você for uma pessoa que não tem tanto conhecimento, o astral vai estar ali sentado do lado, esperando o que vai acontecer, entendeu? Entendi. Tem muita gente que relata, né, que nesses relatos, quando a pessoa volta, né, pós-morte, Pós-morte,
E a pessoa se vê assim sentada lá no teto, olhando o médico, cuidando dele, esperando o que vai acontecer. É Relatos, verdade. né? Tem sim. Eu até tive uma amiga que ficou em coma e eu perguntei para ela, escuta, você tem alguma lembrança, alguma coisa desse período aí que você estava assim, em coma? Ela falou que ela tinha, que ela estava ali e via tudo, eles mexendo no corpo, não sei o quê, e ela não podia fazer nada. Mas que ela tinha essa visão aí. É o astral que sai e fica ali do lado, olhando, né? Certo. Então, outra coisa, por exemplo, a planta só tem físico e etérico. Mas tem algumas plantas que têm astral. Onde você pode ver o astral? As flores, não é? Nas flores e em que das flores, principalmente? Flávia, você é especial na cor das flores e mais o quê? Perfume. Perfume é super astral. Perfume é super. Por que você acha que as mulheres se perfumam, queridas? Qual é o corpo masculino que responde ao perfume? Qual é? Fisicão, né? O astral masculino. Entendeu? Entendeu? E batom também, hein? Batom é a mesma coisa, é cor, hein? Ô, Mary, sabe aquela sensação de que quando você está acho que você está em vigília, você está adormecendo, só que você quer, tem uma hora que você quer voltar, você quer abrir os olhos, só que você não consegue. E, nossa, eu já perguntei isso para várias pessoas, né? E uma me respondeu assim, é porque o teu corpo astral ainda não voltou. Isso mesmo. E eu tenho isso, assim, muitas vezes, assim, sabe? Muitas. De não conseguir voltar mesmo. E aí eu acalmo, hoje eu já consigo me acalmar, porque me dava uma batedeira cardíaca muito intensa, assim, e eu sentia, e eu ficava ansiosa, né? E hoje eu já não fico mais. Hoje eu já sei que eu não consigo voltar àquela hora, mas que eu vou alinhando a minha respiração para conseguir. E aí agora eu consigo. Mas então, esse fenômeno... Isso que você acabou de falar, olha só, você fica ansiosa, coração batendo, é o astral voltando, ele quer voltar no coração, entendeu? Em vez dele voltar, calma, ele é feito avião que aterriza assim, ó, entendeu? Ele quer dar um bico. Você tem que ensinar o seu astral a voltar devagarzinho. Ele volta no seu coração, ele volta na sua respiração. Alô, entendeu? É o avião que aterrissou assim, em bico. Então, teria que, talvez, fazer mais exercício. Outra coisa, quando você vai dormir, como é que é o processo contrário? Como é que você dorme rápido ou lento? Eu durmo rápido. O astral sai assim, que nem uma flecha, ó. Sim. É óbvio que eu vou fazendo uma meditação, mas eu acho que eu estou tão cansada que eu já vou embora. Ele sai rápido e ele quer voltar meio atravessado, não é? Né? Um pedaço só que voltou, o resto não voltou. Tem um outro pedaço que está voltando mais devagar, talvez na periferia, não é? Tenha voltado mais devagar. Ele tem que entrar inteirão, sabe? Tem que dar aquela encaixada assim, né? Então, é muito... Não, e é realmente o que você falou, é uma questão de estudo e consciência, né, Mary? Eu só fui entendendo e me acalmando porque eu comecei a entender o processo. Senão... Teria que fazer talvez antes de dormir, antes dele sair, fazer uma programação. Talvez o tipo de meditação que você faça. Eu não sei o que você faz,
Talvez... E teria que Faz estudar, uma né? programação, né, Mary? Não, Olha, eu faço a já saudade de uma cortar oração, devagar. dependendo, assim, do dia, eu faço, eu durmo bem tranquila, assim, nesse sentido, hoje, né? E realmente eu não tenho tido mais, engraçado. Agora pensando bem, faz muito tempo, assim, meses, assim, que não acontece. Bom, Eu acho que é isso. então, os estudos Mary. podem estar te acalmando. Hoje você vai ler sobre isso, hoje nós estamos lendo sobre isso, né? Sim. Não é? Mary, sabe o que caiu a ficha agora? É que o astral, apesar dele trabalhar tanto essas coisas instintivas, né? Do humano instinto, ele é astral, né? Ele vai para fora, ele é sublime, né? Porque ele precisa sair para a matéria, entre aspas, mais pesada, se restabelecer. Porque ele cansa, o astral cansa. De repente, ele é muita luz para esse corpo, né? É muito E ao movimento, mesmo muito tempo agito, né? E ao mesmo tempo ele traz instinto. Por outro lado, ele mora fora. Ele mora no mais sutil. Ele tem mais a ver com o fora do que com o dentro, né? É. Então, é Achei esse balanço, bonito né? isso. E Bonito, o né? balanço é esse. Tem que haver, nós aí na terapia artística sabemos as transições, não é? Como é que entra um amarelo num azul para fazer um verde? Um não pode ir mais depressa que o outro, senão vai manchar, todo mundo já sabe. Tem que ir Como recebendo. perfume. Tem que ir recebendo o outro com muita harmonia, não é? Porque senão Muito o legal. papel embola, fica manchado, fica tudo, né? Eu acho que isso é uma característica sanguínea minha. Até no astral eu quero sair rápido e voltar rápido. Mas é isso aí, minha filha. É isso aí. É isso aí. Tá bom, vamos continuar. Vai ter muita coisa aqui nesse capítulo, muita coisa. Eu queria fazer uma pergunta meio maluca, assim, posso? Aqui é o lugar perfeito para perguntas malucas. Não, que eu fiquei pensando nesse lance de observar a pedra, né? E como ela só tem, tipo, corpos do reino mineral, se a gente, tipo, se ela me pertence, né? Se eu observo ela, se eu atribuo ela algumas características, eu posso emprestar o meu eu, assim, alguma reminiscência, enfim, desse corpo eu para ela, né? Então, e é isso que a gente tinha falado um pouquinho antes, né? A pedra, como é que é esse eu da pedra, né? Então, O eu ela da tem esse pedra vai eu, ser ou o ela, dono da pedra, tipo... o dono da pedra. O ser humano sempre é esse eu emprestado, né? Quem é que treina o cavalo? Quem é que treina o gato? É o ser humano, né? Eles não têm eu. Como é que eles sabem o que eles vão fazer? Eles têm eu grupal. A pedra nem isso, eu acho. Entendeu? Aí, sei lá, ela Então, adquire esse eu do dono, assim, seria isso? não, por exemplo, você usa uma pedra para fazer um anel, para fazer um brinco, para fazer uma casa, para fazer uma ponte. O destino da pedra é ser usado, né? Pode ser que até um animal use a pedra para fazer alguma coisa, né? A pedra ela está aí muito disponível, ela não tem eu, ela não escolhe nada, ela não tem essa capacidade, ela é só corpo físico. Igual nós, quando morremos, que todos os outros corpos saem, como é que você fica? Uma pedra. O que você vai virar? Areia, você vai virar pó, você vai virar terra. Cadê o seu eu? Seu eu já partiu para fazer outra coisa, para outro destino. Então, quem vai lidar com você são os outros, né? O seu cadáver. Quem vai lidar são os outros. Ah, vamos queimar, vamos enterrar, vamos jogar no mar. Não é você não decide mais nada quando você vira uma pedra.
Mas ela não passa, não que ela decida, né? Mas ela não passa a ter esse eu também junto. Não, tem algumas pedras. Aí a gente teria que entrar em um profundo estudo das pedras, né, Tarsila? Porque tem umas É por isso que eu pedras disse que foi meio maluca, minha filha. Assim, não é maluca. você já ouviu falar que alguns cristais fazem limpeza? Não, e que tem memória, não é? Não, mas Por assim, se eu exemplo, for pensar assim, na limpeza anímica, espiritual de um corpo não, mas físico, são uma rocha. propriedades da pedra, não quer dizer que tem Certo, um eu. certo. Não, eu sei. Propriedade da Eu pedra. sei, mãe. Eu tô falando, não vou falar É, isso. Vou falar o é, seguinte: se um cara não pegar a pedra e não fizer algo com intenção de limpeza, é, aquilo não limpa. é. Tá? É Assim como como você também precisa ter uma intenção de limpeza lá para neutralizar, para não misturar a energia de um e de outro. E isso, quando foge do controle, vira um caos que é o nosso astral, né? Mas quando tem o eu, quando tem intenção, é esse que é o eu. a intenção. O eu é a intenção, né? Uhum. Mas tem umas pedras que, por exemplo, o quartzo. Todo mundo lá nos anos, certamente a Sandra, a Fátima, que são mais velhas, usaram relógio de quartzo, não era? Lembra? A bateria de quartzo? E o quartzo tem uma memória, e eles usavam uma pedrinha de quartzo lá para ser uma memória. E outro dia eu li que eles nunca souberam direito como é que aquilo funciona. O homem descobriu uma coisa que funciona, mas não descobriu como. Cientificamente, não tem uma explicação por que que o quartzo faz isso, né? E Então, a máquina Kirlian, que mede aura, ela fotografando o quartzo, ela percebe que ele tem energia. é. Mas não quer dizer que tem um eu, entendeu? Não tem Não, um não, eu. não eu. Ela tem uma energia. Como se faz com a criança, né? Um É, eu auxiliar, dependendo é, de quem emana ali, como o Guilherme é. falou. O uso que você faz, não é? Ou se você, por exemplo, compra uma pedra que foi uma joia de alguém, É, eles falam para tomar cuidado com isso, porque está tem a impregnado da memória. pessoa, tem a memória e a É. gente não sabe o que aquela pessoa passou. Então, como o Guilherme falou, limpa para depois você impregnar com o seu. Nossa, o Tarsila, mas foi ótima a sua pergunta, porque aqui eu já estou viajando, assim. Eu imaginei assim, se ela não tem, né? Como nós, depois que todos os três corpos saem, a gente vira uma pedra praticamente, será que ela já teve? Né? Será que ela já teve os três corpos? Será que já passaram por ela? Olha, nós vamos estudar tudo isso mais para frente no livro, porque a grande pergunta aqui do Steiner, da antroposofia, na criação do mundo, começa pela criação do nosso corpo físico, no velho Saturno. Então, o pedra é um estado espiritual. É assim, até sem dar spoiler, né? Na verdade, assim, quando esse corpo físico ele entra em evolução, a primeira evolução dele é essa forma geométrica que é a memória de cada mineral, né? Então, assim, isso tudo a hora que você vê um cristal sextavado, essa é a memória, esse é o corpo etérico impregnado naquela rocha, né? Assim, e de certa maneira, assim, essa coisa vai evoluindo a ponto de você também ter esse mesmo estágio no vegetal e depois no animal, né? A gente vai reproduzindo isso numa evolução constante e esses corpos eles vão deixando essas marcas onde você vê assim no mineral é a coisa mais espiritualizada do mineral é aquele cristal, né? É como se fosse a flor do mineral, né? A gente pode dizer, né? Como se fosse, não, ali no vegetal tem aquela emanação de cor, de perfume e tudo mais. Enfim. Então, e também no Gênesis, como Deus criou o mundo,
Ele vai primeiro separar as águas, né, de cima das águas de baixo, aí ele cria o elemento sólido, que é a terra. E eu sempre acho muito bonito essa inteligência de Deus, que ele não criou o homem solto assim no espaço e depois foi criar a terra. Ele foi primeiro pondo a base, ele foi criando primeiro o setting, ele foi primeiro criando as possibilidades. Depois ele criou, no terceiro dia, as plantas. E no quarto dia ele criou os animais. E no quinto dia ele foi criando os animais maiores, enfim, o sol, a lua no quarto dia. Ele vai fazendo uma organização e só lá no final, no sexto dia que ele cria o homem, quando já está tudo pronto, a cadeia alimentar toda pronta, é que ele cria o homem, né? Então, quando você pergunta, será que a pedra já teve eu? A pedra faz parte de uma programação. Ela não teve, ela vai ter. O eu vai aparecer depois, né? O homem que vai manifestar isso, agora que vamos estar na alma da consciência, né? Ela faz parte de um caminho. Ela tem que ser tão respeitada quanto um animal, quanto uma planta. Ela faz parte do nosso setting, da nossa... Bom, olha o planeta Terra, olha, nós estamos aí. Tem que respeitar o solo, e a terra, e a areia, e a água, tudo, faz tudo parte, foi preparado para depois pôr o homem lá. Mary, ela contém toda essa memória, ela pode não saber disso, mas ela contém, inclusive da água, né? Porque muitos precisam muitos quartos, ametista, precisa de uma água para ela ter a cor que ela tem. É tudo. É lindo demais. É um conjunto muito harmônico. Nós precisamos das pedras e as pedras precisam de nós e estamos juntos, né? Tá bom. Olha, já está quase na hora da gente começar falar da nossa meditação. Acho que a gente pode parar aqui, né? Um pouquinho na vida cotidiana, né? Tá. Página 33, então. Aqui é a página 33. Página 33 é a versão... É no PDF. Agora, a sua versão, mãe, qual que é? Do livro? A minha é igual da Tarsila, aquela que é atrasada, umas 2 páginas da sua. Minha é 29. Estou na 28. Aqui. Acho que é o final da 28. Mas, enfim, a gente sabe que está no começo do Sono e a Morte, né? Aquele capítulo Sono e a Morte, né? Tá bom, então vamos conversar um pouquinho hoje sobre o nosso exercício número 1. Então, anteriormente, quando nem todos tinham chegado, nós tínhamos falado um pouco sobre até quando vamos com os nossos encontros, porque dezembro vai entrar, então nós estávamos decidindo aqui de ir até o dia 13. O que vocês acham? Todos concordam? Mais 2 semanas. E depois vamos voltar na primeira segunda-feira de fevereiro. Janeiro todo é férias da companhia, tá bom? Sim, concordo. Ótimo. Tá bom. Então, vamos lá. Quem é o que quer falar sobre o exercício? Quem foi que fez? Quem foi que teve problema? Quem não teve? Mary, deixa eu falar, porque eu vou ter que sair 4h30. Fátima. Então, eu continuei fazendo, só que assim, eu não consegui fazer sempre no mesmo horário. Então, eu determinei assim, um horário que é logo depois que eu acordo de manhã, e aí deu uma outra qualidade, eu acho que para isso. Embora nem todos os dias eu consiga fazer no mesmíssimo horário de manhã,
porque nem sempre eu acordo exatamente naquele horário, etc. Mas eu acho que já melhorou, porque uma dificuldade muito grande é que eu queria fazer no mesmo horário, que era às 4:30 da tarde. Aí foi ficando meio difícil, e eu percebi que eu tive que pular um dia, porque não deu tempo, e aí já comecei a querer desanimar. Aí falei, não, então mudei e deixei de manhã. Isso. Olha, o grande aprendizado, qual foi? O grande aprendizado é que é uma história da minha vida que eu tenho que equacionar o meu ritmo e que isso é algo que impacta na minha vitalidade, desde sempre. Então, Equacionar, você quer dizer, assim, com a palavra muito bonita, mas quer dizer o quê? quer dizer assim, que não, é importante para mim continuar atenta a essa questão que é uma peculiaridade que afeta a minha vitalidade. E um exemplo disso é que eu desanimei, né? Eu usei essa palavra, que eu desanimei, quando eu percebi que não foi possível naquele dia às 4:30, então não vou seguir. Não vou seguir. Não. O meu aprendizado com a sua história é o seguinte: o bom é inimigo, não, o ótimo é inimigo do bom. A gente não pode fazer de um jeito, a gente faz de outro. O mundo não vai acabar, não, entendeu? Sim. Desanima, não. Sabe assim, planta, que a gente não tem que achar o lugar certo da planta, a gente bota aqui, a planta fica triste, a gente bota ali. É a mesma coisa com o horário. Às vezes a gente cisma com o horário para fazer uma coisa e não é aquele o melhor horário. Você tem que ficar com a sua plantinha interior procurando, entendeu? Às vezes a gente cisma com uma coisa, então a gente fica brigando consigo mesmo, né? Então, eu acho que você equacione desse jeito, tá? Seja mais amigável com seus horários. Uma coisa não deu certo, faça outra hora, entendeu? Não é cada dia faça uma hora, não é isso que eu estou dizendo. Não faça uma bagunça, não é isso. Mas se às 4 não deu, sei lá, se às 6 é melhor, se às 9 da manhã é melhor, entendeu? Você já mudou para de manhã, melhorou. Olha só, é isso aí, né? Fique cômodo no seu exercício. É importante ficar tranquila, ficar cômodo, sabe? Aquilo ser um encontro que você vai ter com o seu objeto, ser um encontro feliz. E a grande revelação é: eu não sou tão flexível quanto eu imaginei que eu era. Começa por mim mesma, né? Isso, muito boa observação, ótima observação, muito boa. E então você chegou agora no âmago do exercício. É mais importante você, ao mesmo tempo que observa o objeto, começar a observar-se. E de você, meu bem, você não pode desistir do objeto, você pode, bota na gaveta e esquece. Mas você vai estar junto com você o tempo inteiro, entendeu? Tá bom? Tá joia. Muito obrigado. E aí, quem mais? Eu tive esse problema do horário também, mas eu faço no mesmo período, o período da manhã, mas nem sempre no mesmo horário. Mas eu vi uma vantagem, porque dependendo do horário, a luz é diferente e a observação é diferente. Então, dependendo do horário, a pedra brilha mais, eu consigo perceber alguns detalhes diferentes, aí eu vou refletindo um pouquinho diferente, e é engraçado que eu fiquei tentando
colocar, não, eu vou começar a observar pelas faces. Daí eu comecei, não, mas eu estou sendo muito... eu estou querendo impor uma ordem. Aí eu falei, não, vou ser mais... vou observar sem um rigor, sabe? Porque eu já estava querendo colocar uma ordem, uma regra, um jeito de... Daí eu falei, não, vou fazer mais leve. Mas é interessante, eu acho que o fato de não fazer na mesma hora me traz uma riqueza maior, assim, Eu notei também, sabe o que eu notei, Célia? Que você trouxe, que quando você falou assim, cada horário a pedra brilha diferente. Eu digo, ela está observando o sol também, sem se aperceber, entendeu? Quer dizer, você incluiu com o sol, né? Muito bom. O que mais? Os homens hoje estão tão quietinhos. Marcelo está quietinho, Alexandre está quietinho, Vamos lá, quem mais? Eu queria relatar a minha experiência aqui, que não sei, eu tive a felicidade ou não de ter escolhido um objeto que eu vejo todo dia, que eu olho todo dia, uso todo dia. Escolhi um objeto assim bem para estar bem à mão. Então eu não me liguei a horário, não me liguei à luz, não me liguei a nada assim. Me liguei a descobrir o que tinha nesse objeto, né? E aí eu já mostrei uma caneta, né? Ela tem assim, é prateado, bonitinha e tal. E aí eu comecei a observar um dia e outro dia, um dia eu esqueci, aí outro dia, aí assim, eu no terceiro dia que eu observei assim, eu comecei a ficar meio entediado de observar, né? E esse tédio me levou a meio que devanear alguma coisa. E eu fiz um movimento involuntário de apertar esse botãozinho aqui, né? E aí assim, eu tive um insight, né? Um insight que ele tem uma coisa dentro dele que eu não estava observando, né? Foi um grande insight. E assim, e até engraçado você ter falado isso, né? Que você vai encontrar a parte, né? Começar a se observar, mas aí assim, eu até agora não consegui me observar direito, mas até agora eu estou me pegando imaginando o mecanismo, né? Se tem uma mola, se tem um anel, tudo numa imaginação baseado num conceito que eu já vi em outras canetas, né? E aí eu ainda não desmontei ela para ver se está tudo certo, né? Eu imagino que eu vou desmontar em breve, né? Mas eu ainda estou nesse processo, mas agora descobrindo o interior dela, tentando imaginar as dimensões, enfim, as cores que tem lá dentro. Então, Muito bom, né? muito bom, muito bom. Muito obrigado, muito bom. Gostei. Isso aí. O importante é quando a gente... Só não vai se abrir, né, Gui? Não, eu preciso aprender a montar, né? Se eu for desmontar, eu tenho que saber montar. Isso aí. Se auto-observar Não, interiormente. opa, não. Eu não vou precisar desmontar para me... Não, isso não. Não, faz uma ressonância. Pô, Desculpa aí. Muito bom. Eu já tinha pego essa pedra para observar e também, como a Fátima, em função de horário, ia desanimando. Peguei ela de novo, coloquei na minha cabeceira e não tive a crítica de horário. Eu normalmente é comum acordar praticamente no mesmo horário toda manhã. E o que eu observei de diferente foi que eu, antes de levantar, eu sento e vou observar.
eu acho que o meu astral ainda não está direito. Então fica uma coisa mais leve, mais... Parece que tem uma troca, eu não sei te dizer o que é, porque eu tentei só observar sem crítica, sem trazer qualidades, tanto para mim como para ela, sem tentar olhar para mim o que eu estava percebendo ou como que ela era, mas só olhar. Por enquanto, estava nisso. Às vezes eu via que tinha um trinco aqui, mas tentava voltar, só olhar. E eu gostei disso, porque eu não tinha... Eu não punha qualidades nela e nem imaginava que ela estava tentando me mostrar alguma coisa. Isso, para mim, é um ganho para o meu temperamento, né? Eu gostei de estar nessa experiência, assim, logo ao acordar, de ter de não entrar no racional, de não pegar celular, de não ter que levantar, tomar café e daí sentar para observar, porque daí está tudo muito mais acordado, né? Me ocorreu agora... Obrigado, Sandra. Mas agora, enquanto você estava falando, estava me ocorrendo assim, que hoje é o último dia do mês. Então, seria a última semana dessa nossa observação. Mas, por outro lado, nós faltamos um dia, né? Falhou um dia, então a gente pode entrar para dezembro. Mas aí, vamos começar o exercício 2 de deixar nas férias? Como é que vai ser isso? Vamos deixar esse exercício 1 e só no exercício 2 fica para fevereiro. O que vocês acham? Positivo o quê, Cíntia? Não, eu acho bom, até porque, como eu cheguei atrasada da viagem, então eu não tive tempo ainda de fazer o raio de exercício. Quer dizer, tempo, vontade, chama... O astral ainda está chegando, né? O astral está chegando. Então, eu acho legal que pelo menos eu possa ter a chance de fazer os... Então, eu entendo que vocês gostariam mais de continuar com esse exercício até fevereiro? Sim. Eu gostaria. Deixa os dois. Eu acho que é livre. Todo mundo concorda? Todo mundo está de acordo, assim? Concordo. Sabendo como é o 2, eu acho que vamos deixar para fevereiro, porque nas férias vai ser mais difícil ainda. Com certeza. Não, e vocês vão ter que fazer sem a gente conversar, né? Vai ser assim, ó. Líbero. E o que você